Seu orelha agora. Bora. Fala, minha colega da turma! Tiago Luna aqui. Eu estou muito feliz porque hoje a gente está começando finalmente o MESA, Mentoria Especial sobre Advocacia. Eu sou Tiago Luna, você já me conhece, e eu estou aqui com a doutora Kelly e a doutora Tássia. Fala aí, só dá um oi. Oi, pessoal. Agora fala mais alguma coisa. Meu nome é Kelly, eu sou advogada. Não tem cortes. Ó, é o seguinte, a gente não vai fazer corte aqui. Aqui vai ser uma conversa descontraída sobre a advocacia. A gente vai, todo episódio, trazer um tema específico e as meninas vão aqui, ó, me sabatinar. Elas vão tirar muito do que eu sei, e não significa que seja tudo que eu sei, tá? E aí vocês vão ficar sabendo de muita coisa que eu não coloco em vídeo no Instagram, vídeo no YouTube, post lá, não. O que vocês vão ver aqui, muita coisa vai ficar só aqui. O MESA realmente é uma mentoria especial sobre advocacia. Você é? Isabel Kelly, sou advogada há 5 meses e é um prazer estar aqui. Ó, 5 mesezinhos só de advocacia. Doutora Tássia? Meu nome é Tássia, eu sou advogada há 2 anos e estou muito contente de participar aqui dessa mesa e ajudar outros advogados, né? Maravilha. É realmente uma mesa, não é redonda, mas é uma mesa redonda, assim, falando sobre o tipo de evento. E por isso que o nome é mesa. Por ser uma mesa redonda, mas mentoria especial sobre advocacia. Eu tive essa sacada de colocar esse gatilho aí. Ó, seguinte, as meninas separaram ali as perguntas para mim e elas vão começar a me fazer perguntas aqui. Eu só sei o tema é prospecção de clientes, né? Os primeiros clientes na advocacia, não é isso? E aí a gente vai ver como é que vai rolar esse negócio. É a primeira vez e eu queria, antes de tudo, dizer o seguinte. Eu não sou dono da verdade, então muita coisa que eu falar aqui pode ser que não funcione para você. A gente está falando da advocacia e vai variar também do seu nicho de atuação, que eu vou falar aqui, algumas vezes vai poder ser aplicado no seu nicho de atuação, outras vezes não. Muita coisa que eu falar aqui pode ser que você já saiba, se você já tiver um tempo de experiência maior aí na advocacia, de militância maior. Esse é um programa feito para quem acabou de passar na OAB e vai começar a atuar, que está meio perdido sem saber como dar os primeiros passos na advocacia. Afinal de contas, a gente sabe que faculdade de Direito ensina Direito, não ensina Advocacia. A gente sabe também que passar na OAB não significa que você está pronto para advogar, porque ter a condição de advogado é diferente de ter a qualidade de advogado. E aí, em alguns momentos, eu vou falar aqui alguma coisa, você talvez já saiba, mas lembre-se do seguinte, o pouco que eu sei pode ser o muito para quem não sabe de nada. Da mesma forma que você sabe de pouca coisa, daquelas que eu já não sei nada. Então, o que você falar para mim já vai ser muito. Você consegue me entender? Beleza? Então, ciente disso, vai ser muito bom ter você até o final aqui. Quem ficar até o final vai ter sempre a informação de relevância. A gente sempre vai deixar para anunciar as coisas mais importantes aí sobre eventos, sobre cursos e tal, lá no final da live, da aula aqui. Então vamos lá, meninas. Fiquem à vontade aí. Podem começar a me sabatinar. Por favor, não joguem com pedras com força, assim, né? Façam as perguntas. Tô brincando, mas pode começar aí. Quando o assunto é como conquistar clientes na advocacia, as respostas são sempre superficiais, genéricas, né? O pulo do gato, ele não é passado de um advogado para outro. Então, ainda mais a um jovem inexperiente advogado, né, como eu. Então, com a sua experiência, o que você pode nos ensinar a colocar a mão na massa, né, com dicas práticas? Entendi. Antes de tudo, eu queria saber só uma coisinha. O que seria o pulo do gato, exatamente? É entregar a prática, o método passo a passo para conseguir o cliente, para o cliente entrar no escritório, é isso? É isso, tá certo? Também concordo. É a manha de como A conquistar manha. o cliente. Ó, somos 3 pernambucanos aqui, então a gente vai ter muita linguagem coloquial nossa aqui. A manha significa o bizu, significa a cereja do bolo. Vamos lá. Isso. Como explicar como que faz para poder ser conquistar o cliente, prática, né? A manha, como que se desenrola. Boa pergunta. Ó, beleza, agora eu entendi. Antes de tudo, eu preciso dizer o seguinte. Algumas coisas que a gente aplica para quem atua, eu falei isso agora há pouco. Algumas coisas que a gente consegue aplicar na área de direito do trabalho, por exemplo, elas às vezes não conseguem ser aplicadas na área de direito aduaneiro, por exemplo. Porque são nichos diferentes, são segmentos diferentes, na verdade. Então, assim, algumas coisas eu vou falar e vai ser melhor para quem atua no direito do trabalho. Algumas coisas que eu for falar aqui pode ser que sejam melhores para quem atua no direito aduaneiro. Estou dando 2 exemplos de nichos, mas qualquer outro nicho, tá? Então, além disso, às vezes, por que eu estou falando isso? Porque às vezes eu posso estar num post lá no Direito Ensinado colocando alguma coisa que serve,
mas não serve para Kelly ou vice-versa. Pode servir para vocês duas, mas não serve para quem está lendo. Entendeu? Então, às vezes, eu estou entregando o pulo do gato para você, mas para ele não, por conta dessa coincidência. Mas existem também outros fatores que fazem com que a gente não entregue o pulo do gato. Eu vou falar dois aqui a mais. Primeiro, pode ser que o que a gente faça lá, seja no Instagram, seja no Jus Brasil, seja no blog, seja numa aula, não vai dar tempo de saturar tudo. A gente está falando de uma imensidão de estratégias, de técnicas, de métodos que fazem com que você consiga atrair o cliente para você. Então não tem como a gente colocar tudo num post. Uma curiosidade. O textozinho que a gente pode colocar no Instagram é de 2.200 caracteres. Então não dá pra gente colocar muita coisa ali. Às vezes eu estou empolgado explicando alguma coisa, e aí depois quando eu às vezes faço um bloqueio de nota do celular, e aí quando eu vou colocar no Instagram, não cabe. Eu tenho que tirar uma parte. Ou seja, já é um conteúdo, talvez o pulo do gato, que não está sendo compartilhado. E segundo, porque é o seguinte, a gente tem o nosso modelo de negócio, que é entregar conteúdo de graça, e aí a gente depois faz uma abertura de turma, um curso. Eu não posso, em respeito aos alunos que pagam por esse curso, trazer tudo gratuitamente. As pessoas às vezes falam assim, não tem um pulo do gato, porque o pulo do gato está pago. Então assim, é meio que até merecedor, porque você, para conseguir uma coisa extraordinária, você tem que ter um comportamento extraordinário. Muitas pessoas esquecem que para você conseguir alcançar alta performance na advocacia ou em qualquer outra área da vida, é necessário que você invista tempo e dinheiro. Tiago, eu não tenho dinheiro. Não tem problema. Eu dou 98% do meu conteúdo gratuito. Pega aquele conteúdo gratuito e começa a aplicar aquele conteúdo gratuito. Que você já vai começar a ter resultado. Consegue entender? Outra coisa que eu percebo também é o seguinte. Muita gente, às vezes, até recebe o pulo do gato, mas não percebe. Porque elas esquecem de eleger um curador, sabe? Uma pessoa que curador dela. Hoje, qual é o seu desafio principal na advocacia? É uma pergunta que eu queria saber. Qual é o seu desafio hoje na advocacia? A captação de clientes também. É investir para poder conseguir a captação de clientes e realizar uma advocacia de qualidade, né? Entendi, então, Kelly. Hoje, o seu principal desafio, hoje, se tu pudesse dizer assim, eu quero resolver isso daqui hoje. Conseguir os clientes. Conseguir os clientes. Pois é, tu me segue? Sim. Não quero saber nomes, mas você segue outros professores, outros colegas meus que colocam conteúdo na internet sobre advocacia? Sim. Vocês seguem também. Vocês aplicam o que eu digo? Sim. Vocês aplicam o que eles dizem? Sim. E se eu disser que vocês estão entrando no loop de conteúdo, de aplicações que às vezes não combinam? Porque a estratégia que eu falo não é compatível com a estratégia que ele fala. Não é que eu esteja certo e ele esteja errado. Eu posso estar errado, ele pode estar certo. E para falar a verdade, não tem certo, não tem errado. Como eu acabei de falar, as estratégias que eu consigo colocar em determinado nicho, pode ser que não funcione para outro nicho. Então, por exemplo, qual nicho você mais atua hoje? Criminal. Qual nicho você mais atua hoje? Civil. Você acha que o que eu falar para Kelly, que atua na área civil, vai funcionar para Tássia, que atua na área criminal? Pode ser que não. Então, será que eu compartilho conteúdos que sejam mais para quem atua na área civil, enquanto que outro professor que vocês seguem coloca um conteúdo para a área penal e vocês acabam se confundindo, e isso não atrapalha vocês, vocês acabam entrando no loop infinito de informações com obesidade. Às vezes o pulo do gato até é dado, só que a gente acaba se confundindo. Porque, beleza, é massa, a gente está na era que todo mundo está compartilhando informação, mas ao mesmo tempo, se a gente não souber ter uma curadoria, a gente realmente vai entrar no loop infinito. Tem que existir um filtro, né? Vão ter dicas suas que vai servir para várias áreas. Por exemplo, acho que a gente fala de administrativo do escritório, a parte administrativa do escritório funciona bastante para todas as áreas, na minha opinião. As dicas que eu dou? Sim. E aí, questão de finanças, né? Questão de como usar bem de forma adequada a questão de honorários, né? E tudo mais. Acho que se aplica a várias áreas. Acho que o advogado ele tem que fazer um filtro do que ele pode aproveitar desse profissional, desse mentor, do outro profissional, entendeu? E você também tem, por exemplo, eu sou da área criminal, então a maioria das pessoas que eu sigo são de áreas criminais. Então tu vai filtrando cada dica e cada cliente também é muito subjetivo, né? Cada cliente também vai receber. Ou seja, você acaba tendo que desenvolver essa capacidade de filtro. Isso. Porque senão você pode entrar realmente nesse loop. Isso. Já é uma sacada que você está aprendendo aí. Outra coisa que eu acho que é o pulo do gato que às vezes é dado, só que as pessoas não percebem. É porque às vezes era bom que nós pudéssemos falar assim, essa dica tem nível de 0 a 5, tem peso 5. Então presta muita atenção porque ela é muito importante. Só que a gente não tem nem como fazer isso, porque às vezes para aquela pessoa não é nível 5, é nível 3, nível 1, não é tão importante assim. Mas você acabou de falar uma coisa aí que eu acho importantíssima, é você seguir pessoas que estão hoje onde você sonha estar amanhã. Então, os escritórios de advocacia que atuam no direito penal, que são expressivos aqui na região que você atua, começa a segui-los, começa a ver o comportamento deles nas redes sociais.
E nas redes sociais eles compartilham o comportamento dele no mundo presencial. E aí você começa a ver como que é a advocacia dele no mundo presencial. Da mesma forma para quem atua na área civil, entendeu? Ou qualquer outra área. Você começar a acompanhar os grandes advogados da sua área, naquele local que você atua, nas comarcas ali, na jurisdição que você está atuando, é uma dica muito boa. Eu acho que também tem isso aí. Isso. Entendeu? Não sei se eu fiz perguntar, tem alguma consideração ainda? Não. Eu queria fazer a minha próxima pergunta é em relação também à captação de clientes, mas é uma questão mais prática da coisa, né? Uma vez eu conversei com um cliente e aí pedi para marcar uma reunião. E aí ele disse que estava deu sinal verde para marcar essa reunião, mas não deu um prazo. E aí a minha dúvida foi a seguinte: como e quando eu posso cobrar ele? Aquela reunião, lembra? O que é que a gente pode... Entendi. É muito legal isso, porque acontece muito. Você está passando, tá no shopping, você está no aniversário. Rapaz, eu tô com um problema aqui, eu quero ir no teu escritório, eu vou lá. Eu não sei se é isso a pergunta que você está querendo fazer. Às vezes a pessoa diz que vai, acaba não indo. E você quer que ela vá porque você já percebeu que a ação é boa. Isso. Às vezes acontece isso, né? Seguinte, o que é que eu faço quando eu estou numa situação dessa? Ao invés de o cara dizer assim, eu vou te ligar semana que vem para ir no teu escritório, quando ele fala isso para mim, eu digo, beleza, tudo bem, me dá o teu telefone também que eu vou te ligar. Já é uma opção de você manter você ter essa conversão aí, né? Você não ter essa pessoa que saiu pelo ralo aí e não foi no teu escritório. Isso. Uma estratégia. Mas se você já fez esse contato, e o cara até você já atendeu, você já conversou, negociou, fez a proposta, ele disse que ia pensar. Eu, Thiago, costumo entrar em contato 3 vezes depois disso. Entendeu? E aí existem algumas... Porque assim, eu acho que 3 vezes passando disso já é um excesso. Você vai mostrar para o cara que, poxa, esse advogado está querendo muito no processo. E isso, de certa forma, atrapalha. Eu me sinto, enquanto consumidor, bem incomodado quando alguém fica insistindo em alguma coisa para eu comprar. Pode até ser que aquele advogado não tenha sentido a sua autoridade e ele não tenha a coragem de dizer assim, poxa, eu não gostei de você, eu não senti que você é autoridade no assunto. E ele não queira dizer isso. É deselegante dizer isso. E ele só quis se afastar. Então, assim, eu acho que 3 contatos é o suficiente. E algumas coisas que você pode fazer nesses contatos é o seguinte, seja pelo WhatsApp, seja por ligação, seja por e-mail, na maioria das vezes, hoje em dia, é pelo WhatsApp, e você pode falar o seguinte, imagina, que o cara atua no direito, é uma causa trabalhista, por exemplo. E aí você tem lá, o cara é um funcionário que foi demitido e ele está querendo ajuizar uma reclamação trabalhista. Ele foi no seu escritório, você atendeu, falou para ele o que é que você faz, e aí, aliás, todo o direito dele, quanto que você acha que ele vai ganhar e tal, enfim. E aí ele disse, não, tudo bem, doutor, eu vou lhe dar uma resposta, sei lá, depois de amanhã. Aí você já sabe que depois de amanhã tem que entrar em contato com ele, caso ele não entre em contato com você. A gente está, vamos supor, na segunda-feira, ele falou que ia entrar em contato com você na quarta. Você não falou com ele não falou com você na quarta, começa esse ciclo de 3 contatos na quinta. Na quinta-feira você manda, fala fulano, então, eu até aguardei teu contato ontem, só que eu tive um dia muito corrido aqui. Se realmente você teve um dia corrido, não indica que está mentindo, não tem por que mentir. Tive um dia corrido ontem aqui e acabei esquecendo de mandar mensagem para saber se você pensou, se você deu uma resposta. Já é um contato. Aí vamos lá, pensei, não pensei. Se ele der a resposta já de imediato, não vai dizer se sim ou se não. Se ele disser que não, acabou ali. Se ele disser que sim, mas eu só vou semana que vem, por exemplo, aí você já agenda de novo. Quando é que ele disse que vai vir? Segunda-feira da semana que vem. Na segunda-feira eu mando a mensagem. Vai vir, já é o segundo contato. E aí eu acho que no segundo ou no terceiro contato você vai sentir ali se o cara realmente está próximo ou não de fechar com você. Você faz o seguinte, eu dei um exemplo de direito de trabalho. Imagina, a gente sabe que reclamações trabalhistas têm um prazo penal aí, né, de direitos para a gente pedir. O que se passar de 5 anos a gente não tem como pedir. E aí, imagina que você, sei lá, fez uns cálculos ali e viu que a cada dia que ele passa para reclamar, ele perde R$100, por exemplo. Você pode nesse contato dizer o seguinte, eu fiz umas contas aqui e eu vi que cada dia que você passa sem reclamar, você acaba perdendo R$100. A gente já perdeu 600 desde quando você veio pela primeira vez aqui. Você começa a mostrar para ele de forma líquida quanto que ele está perdendo quando não contratar. E por fim, eu acho que a grande sacada é você usar o gatilho mental do desatachamento. É você mostrar para ele que, na verdade, ele precisa de você e não você precisa dele. E isso é muito peculiar, vai depender de como que você sente que é o cliente, do nível de desespero. Existe uma curva de consciência do cara também que você tem que entender. O cara aí tem 5 níveis de consciência. Ele pode vir para você totalmente inconsciente, nem sabe que tem um processo, que tem um direito. Ele pode vir para você, ele está consciente de que ele tem um problema para resolver. Ele pode estar consciente da solução, ele já sabe o que ele quer. É quando ele vai no Google e diz, multa de trânsito, demissão, não sei o quê. Ele já sabe do problema, ele está buscando a solução. Às vezes ele já está consciente até
do seu produto, da sua advocacia, ou seja, é quando ele já te conhece, ele já te segue, ele já tem você no ciclo de amizade, ele sabe que você pode ajudá-lo, que você atua nessa área, e ele pode ser totalmente consciente de tudo, ele sabe do direito, ele sabe do problema, ele sabe da solução, ele sabe de você, e agora é só ter esse contato. Então, eu acho que diante dessa régua, assim, de qual é o estágio no nível de consciência desse cliente, você tem uma ação mais coercitiva, vou usar a palavra coercitiva, mais impositiva, no caso de dizer assim, ó, tu tá perdendo R$100 por dia, ou então você tem uma mais suave assim, dizer assim, não, deixa eu contar uma história aqui para ele de algum outro cliente que teve um prejuízo, lógico, respaldado aí, para não estar divulgando o seu cliente, tal, mas sobre um caso que aconteceu, que teve um prejuízo, enfim, para tentar conectar, mostrar para ele o seguinte, velho, tu tá perdendo dinheiro, vem para cá, tá entendendo? Eu faria esses 3 contatos, e nesses 3 contatos eu faria dessa forma. Bom, sabendo que um cliente já tem um advogado, já tem advogados, é possível agendar uma reunião com esse cliente e como isso viola o código de ética? Exemplo, clientes de pessoas jurídicas que têm processos em vários escritórios, né? Como ser um deles? Tá. Seguinte, o nosso código de ética, ele não permite, na verdade, que você ajuize, que você participe de um processo que já tem advogado instruído. Você tem que comunicar a esse advogado que o seu cliente está trocando, e essa comunicação pode ser feita por você ou pelo próprio cliente, né? Mas assim, você ser proibido de dar uma consulta para o cara que já tem advogado, isso não existe. Você pode. O artigo 14 do Código de Ética, ele fala sobre isso. Se você dar uma olhada lá, ele vai dizer dos deveres entre os advogados. A gente não pode juntar uma procuração num processo sem falar com outro advogado. Isso aí é que não pode acontecer. Agora, você fazer a consulta com o cara, você pode sim. E essa questão das pessoas jurídicas de certa forma, um exemplo e uma prova do que eu falei sobre. Dependendo do nicho que você atua, você não vai conseguir aplicar algumas coisas para outro nicho. Dependendo do cliente que você tem, você não vai conseguir aplicar algumas coisas diante desse cenário, por exemplo, de o cliente já ter um advogado constituído, você precisar se manifestar. Num processo, tendo já um advogado, enfim. Quando a gente fala de pessoa jurídica, eu falo isso porque eu advoguei muito tempo em escritórios que tinham como cliente pessoa jurídica. E às vezes um processo só tinha 4, 5 escritórios ali assistindo, desde a distribuição até o trânsito julgado. E o que é que acontece sempre? Existe uma comunicação de que aquele advogado está saindo, um advogado anterior está saindo, está chegando um novo advogado. Pessoa jurídica é muito comum isso. Mas a gente tem que ter esse cuidado, sim, de avisar que a gente está entrando no processo, que o processo já tem um advogado constituído, só que esse advogado está saindo porque o mandato foi revogado e agora você é o novo advogado. Isso sobre a atuação em si, mas quanto à consulta não tem proibição nenhuma, você não está cometendo um crime de ética nenhum. Você pode sim chegar e conversar com esse outro advogado, inclusive cobrar a consulta dele. No caso é assim, eu tenho uma dúvida da seguinte forma, veja só. Um cliente, geralmente, clientes de pessoas jurídicas, eles têm vários processos, tá? E eles distribuem os processos em alguns escritórios. O escritório A vai receber tantos processos, a B tantos e por aí vai. Como ser um deles? Você quer prospectar o cliente pessoa jurídica. Exatamente. E como ser um deles? Como receber processos distribuídos? Primeiro passo. Hoje, você tem condições de suportar uma carteira de clientes pessoa jurídica? Hoje não. Se você hoje não tem, como é que você vai transparecer para o cliente que você tem? Ah, eu posso chegar, Tiago, conversar com o cliente, fechei um contrato, agora eu vou começar a contratar advogado associado. Beleza, pode ser. Mas é muito mais difícil, está muito mais distante você fechar com o cliente se você já não mostra uma estrutura, se você já não mostra uma autoridade. Você pode até ter uma conexão. Por exemplo, às vezes, vamos supor, você é advogada de um escritório que tem um cliente pessoa jurídica, e aí você está saindo desse escritório para montar o seu próprio escritório. Como você tem um bom relacionamento com aquele cliente, você leva a carteira para o seu escritório. E aí você já contrata alguns funcionários para dar conta dessa carteira de processos dele. Isso acontece. Mas sem ser nessa situação, eu acho muito difícil você chegar do nada e conseguir, por exemplo, um contrato de 100, 200, 300 processos com uma grande empresa se você não tem suporte para dar. Agora, como você entrar começar a prospectar clientes de pessoa jurídica, aí sim. Aí você pode começar. Essas pessoas jurídicas que eu falo não são essas grandes empresas que têm grandes contratos, porque, como eu falei, existe uma certa... eles preferem, né, uma preterição
de pegar escritórios maiores, que já estão posicionados no mercado. Você está aqui, o escritório que ele está contratando está aqui. Então, você tem que trabalhar o suficiente para chegar até aqui. Só que até chegar aqui, até aqui é aquela coisa. Contrata-se funcionário com experiência, com carro, com não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas é o primeiro emprego do cara. Tá entendendo? Como é que eu vou conseguir o primeiro emprego? Como é que eu vou conseguir a primeira experiência? A mesma coisa assim na advocacia, fazendo um paralelo. Como é que eu vou conseguir os primeiros contratos, a estrutura suficiente para chegar nesse nível de pegar outros clientes, pessoas jurídicas que têm uma carteira maior? Eu vejo assim, você tem que começar a galgar devagarzinho, pegando clientes, pessoas jurídicas menores, até ter uma estrutura para poder vender para essas pessoas jurídicas maiores. Tá, eu acho que você perguntou assim, quis saber como que então eu prospecto essas pessoas jurídicas pequenas para começar nos primeiros degraus. E aí você começa, por exemplo, presencialmente, você pode ir lá e participar de alguma feira. Você vai lá só para se comunicar, para criar para se aproximar das pessoas, para criar contato, para se apresentar, tá? E depois, não sei se nesse episódio ou depois vai dar para a gente falar sobre como você se apresentar e já arrancar uau, esse advogado é diferente, aí já começar a encantar desde o primeiro contato, para poder otimizar a chance de você converter aquele cara que você está atendendo em realmente um cliente seu. Você pode participar de eventos, você pode fazer um conteúdo. O cara que é empresário, é mais fácil ele estar no Facebook ou no LinkedIn. Depende um pouco do tipo de persona, do qual é a empresa que você está querendo impactar. Por exemplo, você atua no escritório hoje, aliás, você atuava no escritório que tinha CELP como cliente, né? CELP é a companhia energética aqui de Pernambuco. Mas imagina que não seja em Pernambuco, seja em outro estado, sei lá, a companhia energética de outro estado, e você está querendo chegar, você já chegou naquele nível de escritório grande, tá? Você quer chegar na CELP porque a CELP tem muitos processos. E aí você pode frequentar espaços que o diretor jurídico da CELP frequenta. Você pode dar uma olhada no LinkedIn do cara e tentar fazer uma conexão. Você pode fazer um artigo e enviar por e-mail para esse cara, com entendimento, com um precedente novo que possa favorecer ele. É você mostrar para ele que, na verdade, se ele... eu existo, primeiro dizer assim, eu existo, e você mostrar para ele que, eu tenho um negócio interessante para você aqui, pode te ajudar. Vamos marcar uma reunião, ou então, tá entendendo os primeiros contatos para você ir amadurecendo. O cara já, como eu falei, lembra das curvas de consciência? O cara já é totalmente consciente do que ele precisa. E aí, você mostrar que tem alguma vantagem para ele, e aí você vai conseguir chamar a atenção e possivelmente você vai conseguir ser contratado. Mas nesse caso, eu estou falando de uma grande empresa. As pequenas empresas você vai conseguir através do inbound marketing de conteúdo, começar a postar. Se você conseguir chegar à primeira página do Google, vai ser muito legal. Né? Existem outras estratégias também para você alcançar essas pessoas que envolvem o WhatsApp, que envolvem o Jus Brasil, que envolve outras redes sociais. Porque, na verdade, você tem, uma das premissas é você espalhar o seu, quando você fala de inbound marketing, você espalhar o seu conteúdo, deixando lá um contato para que, se chegar numa pessoa que tenha as características ali de ser sua persona, ela se sentindo necessitada de entrar em contato com você para tirar alguma dúvida, ela entra em contato e comece ali um ciclo, tá entendendo? De forma geral, existem algumas estratégias que você pode aplicar para pessoa jurídica pequena, para intermediária e para grande. Mas eu acho que para você conseguir essa grande, com vários clientes, você precisa começar pequenininho. Sim. Eu nunca vi ninguém dando um pulo de 4 ou 5 degraus e já chegando no topo, assim, de imediato. Todo mundo começa por baixo. Eu nunca vi uma árvore começando já de cima, né? Uhum. A maior que for. Exatamente. E é sobre como fazer um planejamento de atração desses clientes. Precisa de um planejamento e como fazer esse planejamento. Boa. Eu acabei falando aqui que a gente tem várias estratégias, algumas existem com o WhatsApp. O que é que eu faço e que deu certo para mim? O seguinte, eu vou lá, tem uma ferramenta chamada, vamos lá, preste atenção, tem uma ferramenta chamada Keyword Tool. Tem uma outra ferramenta chamada Ubersuggest. Tem uma outra ferramenta chamada Answer the Public. Enfim, existem várias ferramentas que fazem esse mesmo serviço, que é você vê o comportamento de busca das pessoas. Quando ela chega lá no Google e colocam lá, divórcio, quanto tempo de pensão, hora extra, prisão em flagrante, enfim, comportamento de busca dela lá. E imagina, você falou que trabalha com penal, você vai lá e bota lá, prisão em flagrante. Aí você vai ver quais são os termos de busca relacionados à prisão em flagrante. Quando é cabido,
como é que solta? É relaxamento, é habeas corpus, é o quê? Enfim, começa lá, né, as perguntas das pessoas. Da mesma forma na civil, na trabalhista, na penal, as pessoas vão lá colocar perguntas relacionadas ao que elas querem saber. Por exemplo, divórcio como da entrada. Enfim, vamos lá. O que é que você faz diante disso? Você tem métricas ali, você tem perguntas. E aí você pode responder essas perguntas. E você responde essas perguntas num arquivo, você tem ali, vamos supor, 50 perguntas você respondeu. As 50 perguntas mais feitas no Google. Você já tem ali um conteúdo pronto. E aí que começa a parte do planejamento. Você começa a botar aí, vamos lá. Se você tem 50, você tem 50 posts. Significa que você tem 50 dias para você produzir conteúdo, para que você possa alcançar mais pessoas, para que você consiga atrair mais clientes. Entendeu? E falando de planejamento quanto à parte de gestão, eu entendo que existe um planejamento de curto, de médio e longo prazo. O planejamento de curto prazo é aquilo que você quer para agora. O planejamento de médio prazo é aquilo que você quer daqui a 5 anos. E o planejamento de longo prazo é o que você quer que esteja acontecendo daqui a 10 anos. Então, por exemplo, se eu hoje estou começando a advogar agora e eu quero 100 clientes na minha carteira em um ano, aí eu tenho como planejamento de curto prazo começar a produzir conteúdo, por exemplo, nas redes sociais. Começar a participar de eventos nos quais aquelas pessoas que eu tenho... O que é persona? Persona é aquele seu cliente personalizado. Poxa, se eu atuo na área de família, na parte de divórcio, as pessoas que são casadas são minha persona. Se eu atuo na área de direito do trabalho, especialista em direito bancário ali, os caras que trabalham em bancos, eu tenho que estar frequentando eventos que sejam, por exemplo, alguma premiação, algum curso alguma certificação, enfim, qualquer coisa que seja, mas onde minha persona esteja. Isso eu estou falando presencial. Estou falando do presencial e eu estou falando do online. Hoje em dia é muito difícil você ir para online sem passar pelas redes sociais. Você produzir conteúdo para online sem passar pelas redes sociais. Não significa que você só produza conteúdo para redes sociais. Você pode produzir conteúdo para um blog, entendeu? Você pode ter uma lista de e-mails, se o cara já autorizar o envio desses e-mails. Você pode ter uma landing page, fazer o inbound marketing de forma mais técnica. Existem empresas como a Viver Blog, como a Content, a Redem Station, que elas ajudam, elas dão uma profissionalizada no seu inbound marketing. E você pode utilizar dessa forma. Mas o que eu estou querendo dizer é que quando você faz um planejamento de curto prazo, dizendo o seguinte, ó, eu quero ter 100 clientes até o ano que vem, é você começar a produzir conteúdo, começar a frequentar espaços, para você começar a prospectar esses 100 clientes. Daqui a 5 anos, eu quero ter um escritório de advocacia renomado. E aí você começa a traçar, assim, de imediato, qual o próximo passo que eu tenho que fazer hoje? Eu consegui 100 clientes. Agora eu quero um escritório de advocacia renomado, o que é que eu vou fazer? Sei lá, fazer especializações, fazer mestrado, começar a oferecer palestra, entendeu? Para poder dar uma divulgação no nome do escritório. Beleza. Agora eu não quero ser um escritório de advocacia renomado, eu quero ser um professor renomado. E aí você vai traçando ali o que é que você acha que seja mais importante de imediato para te colocar no próximo degrau. Entendeu? Na escadinha. Os passos, né? Porque as pessoas às vezes fazem um planejamento, mas acabam colocando a carroça na frente dos bois, como a gente costuma falar, né? Então eu acho que o planejamento, eu não sei se você repetir a pergunta aí, para ver se eu responder ela por inteiro. Um planejamento de atração de clientes. Pois é, aí eu faria isso, faria um calendário de conteúdo, eu pegaria essas perguntas mais feitas na internet, porque aí eu saberia quais são as dores da minha persona, eu responderia essas perguntas, divulgando essas perguntas nas redes sociais, em WhatsApp, você pode criar um grupo no WhatsApp, tá? Você pode criar uma lista de e-mail, como eu falei também, vai sair divulgando, porque vai chegar um momento que você vai tirar uma dúvida de uma pessoa, e essa pessoa às vezes nem sabe que tem aquele direito, e ela vai te procurar e possivelmente te contratar. Eu acho que o planejamento de conteúdo tem que ser feito dessa forma. Você faz tudo de uma vez só e planeja, porque pior é você começar e parar. Você faz uma semana, passa 15 dias sem fazer. Não. É melhor você parar, não fazer durante um mês, aí você faz tudo durante 50 posts para 50 dias, e aí você tem 50 dias alimentando a galera ali. Eu acho que a gente que entra no relacionamento, por exemplo, se você é casado, você não vai querer que sua esposa ou seu marido venha para sua casa uma vez na semana. Não tem lógica. Você tem que estar mantendo o relacionamento ali. Isso. É isso que eu acho que é importante também. E essa questão de investimento, Tiago, que a gente fala assim, para o jovem advogado, ele precisa, antes de mais nada, investir. Para conseguir se tornar uma pessoa bem-sucedida e conseguir captação de clientes e tudo mais. Então, existem algumas plataformas que eles oferecem, por exemplo, meu escritório, né? E aí eles oferecem que você se fique disponível para atender possíveis clientes que comparecem naquelas plataformas para poder tirar dúvidas ou até te contratar. E
só que existe um gasto, né? E aí eu queria saber exatamente isso. No que investir, se vale a pena investir nisso, para a gente não ter prejuízo e investir em tudo sem um norte. Entendi. Ó, o investimento ele vai ser necessário. Em algum momento vai ser necessário. Agora, a gente está fazendo, vocês sabem aqui que a gente queria fazer que isso aqui fosse ao vivo. Só que eu pensei, poxa, eu vou ter mais um gasto com mais uma ferramenta que eu vou precisar contratar. Só que, peraí, vamos ver se logo vai funcionar, o Mesa vai ficar, vai emplacar aí e o pessoal vai gostar. Se o pessoal gostar, a gente faz ao vivo. Porque eu quero realmente fazer um negócio assim, na hora, pra não ter isso de estarem pensando, é combinadinho, não sei o quê. Não, eu quero tudo na hora, assim. E aí é o seguinte, na mesma forma, a advocacia, a gente tem que ter consciência do que a gente vai gastar. Eu falo sempre do MVP, você gastar o minimamente viável, né? Tem a metodologia enxuta, que é justamente isso. Só que em alguns momentos é necessário investimento. Por exemplo, certificado digital. A gente precisa de certificado digital para advogar. A gente não precisa de um escritório para advogar. A gente precisa de certificado digital para advogar. Então, hoje, se você vai gastar dinheiro, é melhor você gastar com certificado digital ou com o escritório, com certificado. Mesmo exemplo com o computador. Eu preciso muito de um computador. Tá, mas eu preciso também de um escritório para atender os clientes. Beleza. Você tem como atender o cliente sem ser no seu escritório? Tem. Você tem como advogar sem um computador? Não tem. Então você precisa do computador. Depois você vai e monta um escritório. Tá entendendo? Isso é a metodologia enxuta. Você faz um custo de oportunidade. É justamente isso. Na economia, custo de oportunidade é aquilo que você perde por escolher outra coisa. Você tem a opção A, a opção B. Você escolheu a opção A, você perdeu a B. E com o tempo você vai se acostumando. Vai avaliando. Escolhas, e aí... você vai dosando. E aí na advocacia é assim. Então, essas ferramentas, que são as ferramentas online para prospecção de clientes, advogados online, correspondente e tal, eu acho o seguinte, minha opinião, tá? Minha experiência foi negativa. A minha experiência também foi super negativa. Eu assinei por 4 meses, foi o Jurídico Certo, que é como correspondente, né? Para correspondente jurídico, e que dava acesso também ao Jus Brasil, meu escritório online. E o Jurídico Certo nunca me chamaram, e eu inclusive fiquei sabendo por colegas que muitos advogados estão cobrando abaixo da tabela da OAB, não seguem a tabela da OAB para correspondente. E bem justo assim, né? Porque quem está ali querendo fazer o certo, trabalhar corretamente, não tem a oportunidade, porque os escritórios contratam quem cobra muito abaixo da tabela da OAB. E também a lei da oferta e demanda, né? Acabou que todo mundo ficou tendo acesso a essas plataformas e aí todo mundo ficou fazendo até hoje chega uma publicação pra gente, uma petição inicial por R$5. Pra tirar xerox, R$20, gente, R$20, não paga nem a gasolina, estacionamento. Nem a mensalidade, né? Da ferramenta. Exatamente. Nem a mensalidade da ferramenta. E o escritório jurídico certo são pessoas que ficam colocando suas dúvidas lá, né? E você vai e se propõe a responder. Eu já me propus a responder, mas as pessoas parecem que ficam querendo barganhar quem cobra menos. Ficaram a todo custo querendo saber quanto que eu cobrava para aquilo. Eu falei, não, vamos marcar uma reunião. Não. É justamente isso. Acontece isso aí, ó. Você entra no leilão. Só que no leilão você leva quem paga mais. E nesse, você é um leilão decrescente. Leva o cliente quem cobrar menos. E aí você às vezes acaba pagando para trabalhar, porque você cobra tão pouco que você tem um gasto tão alto que você paga para trabalhar. A minha experiência foi negativa. Significa dizer que correspondente não vale a pena? Não significa dizer isso. Pode ser que vale a pena. Em 2 situações. A princípio, 2 situações. Primeiro, se você não teve experiência na faculdade, estagiando e tal, eu acho que é uma boa, porque você, pelo menos, não está tendo um prejuízo. Você está indo fazer uma audiência mais barata, num preço abaixo da tabela, cometendo um crime de ética, mas você está aprendendo, você precisa aprender. Eu faria isso? Não. Existem outras formas de você aprender sem passar por isso. Eu ensino como você faz isso. Direitosenado.com, por exemplo, tem uma aula que eu ensino como que você consegue 5 anos de experiência em 2 anos de estudo. É lógico que não vai ser exatamente o mesmo que você aprendeu naqueles 5 anos. Não tem energia de você estar na sala de audiência, nervosismo e tal. Mas eu estou falando, quanto à matéria naquela ação que você está atuando, você tem como pegar e olhar toda a persecução. Uma técnicazinha que a gente ensina, quem sabe numa próxima aula, se isso for o tema, a gente não fale sobre ela. Mas não precisa você se submeter a essa prostituição para você... eu acho que nem a mais barata prostituta cobra R$20 para fazer uma cópia, realmente. Uma cópia que eu digo é aquilo que ela faz. Mas enfim, o que eu estou querendo dizer é que você realmente entra no leilão e aí você
Mas vale a pena você entrar, você ser correspondente, para você ganhar experiência, ou, e aí acho que é o momento que vale a pena você ser correspondente, é quando você consegue ser correspondente, mas sem ser pelas plataformas. É quando você tem algum contato com algum escritório, e aí você, vamos fazer o seguinte, vocês têm tantos processos aqui por conta de um cliente que vocês pegaram, deixa eu ser correspondente de vocês aqui, e aí você consegue pegar essa carteira. Só que você não está naquele leilão que é essas ferramentas de correspondente. E aí você não vai, sei lá, cobrar os 20 reais para fazer uma compra, 20 reais para fazer uma audiência, sei lá. Eu acho que dessa forma o correspondente dá dinheiro sim. Eu falo isso porque quando eu era estagiário, a gente não tinha escritório em Maceió. E a gente precisava mandar muita diligência para Maceió. Então a gente tem correspondente. Não existia plataforma de correspondente nessa época. E aí a correspondência era contratada normal assim, porque eu conheço fulano que é de Maceió. Entendeu? E assim, e o preço era mais justo. E naquele tempo não existia uma coisa que você falou muito, que eu acho que talvez até tu tenha. Não que eu tenha criado isso, mas eu falo muito disso. A oferta e a demanda. Eu acho que a advocacia está aviltada hoje justamente por conta da oferta e da demanda. Se eu tenho, por exemplo, esse copo aqui, vou dizer água. Se tem muita água para você beber, muita água mineral prontinha para você beber, e muita água estocada, você precisa vender, porque essa água, sei lá, vai perder a validade. Você precisa baixar o preço da água. Mas se tem pouca água e muita gente com sede, você vai aumentar o preço da água. Sei lá, no carnaval, você está morrendo de sede, um calor danado. E aí você precisa tomar água. Só que não tem água. Só tem um cara que vende água. Aquele cara pode cobrar o preço que for, ele vai vender. Só ele tem água. Na advocacia sim também. Então, quando eu entro na plataforma dizendo assim, eu estou à disposição para você me contratar junto com mais de 1 milhão de advogados, o cara que está querendo contratar, ele vai realmente especular, porque isso é natural. A gente especula o tempo todo. Entendeu? E eu acho que o aviltamento da advocacia está acontecendo muito por isso. Porque existe muito mais oferta de advogados do que demanda, do que se comparado com anos atrás. Não que a demanda vai diminuir, ela vai continuar e pode até aumentar, à medida que as pessoas vão interagindo, né? Mas o que eu estou falando é que, antes, quando a gente tinha menos advogados, a gente tinha, consequentemente, menos oferta de advogados, e a gente podia cobrar o valor correto dos honorários que estava previsto na tabela. Hoje é muito mais difícil fazer isso, porque existem muito mais advogados, está todo mundo precisando pagar suas contas aí e cobrando o que for. Isso. E essa demanda de advogados no mercado acaba que deseduca os possíveis clientes, né? Porque aí acaba que o cliente chega para você e começa a contar as pitangas e acaba que você tem que baixar, porque senão você vai perder e não vai ter, consequentemente, nem para pagar suas contas e tudo mais. Isso prejudica muito, assim. E eu coloquei como meta minha que o meu preço é X. Lógico que existem clientes e clientes. Tem clientes que realmente podem pagar ou até mais que aquele valor. E aí eu cobro mais. Agora também tem clientes que não podem pagar. Mas, ainda que eu perca aquele cliente, porque ele não quer pagar o preço que eu entendi como justo, eu prefiro perder. Sabe? Porque aí evita que eu esforce mais trabalho, empenhe mais trabalho para defender os interesses do meu cliente, que nem valorizou todo o meu trabalho. Entendi. Então, dói, mas você vai percebendo, por esse pouco tempo, que apesar de você perder alguns clientes, você consegue chegar a outros clientes que vão te pagar o preço que aparentemente é justo. E aí você não está trabalhando, você está pagando para trabalhar, né? Porque as pessoas fazem muito isso. E aí começa um ciclo negativo na advocacia. Dá 2, 3 anos, elas não suportam. E aí acabam fechando os escritórios. Por isso que a gente tem essa quantidade enorme de pessoas que estão aí frustradas com a advocacia. Porque não começaram certo. Entendeu? Tem um pai de família que não tem a condição de fazer isso. Mas tem muita gente, graças a Deus você tem a possibilidade de fazer isso hoje, né? Porque você contou a sua história não, nem sempre foram flores, né? Hoje, se você pode fazer isso muito bem, parabéns por isso. E é muito bom e importante que você faça isso para dar certo. Porque é melhor você ter... É melhor... Às vezes, quando um é melhor do que 5. Se eu tenho, por exemplo, uma moeda de 10 reais... Moeda não, uma cédula de 10 reais. É uma moeda, é uma cédula só. E se eu tenho 4 cédulas de 2 reais? Eu tenho 4 cédulas contra uma. Mas qual que vale mais? A de 10 reais. Entendeu? Quando você pega 5 processos por sei lá, R$1.000, você ganha R$5.000. Aí você tem a possibilidade também de pegar um processo só e cobrar esses R$5.000. Dá na mesma. Só que dá na mesma financeiramente. O trabalho empenhado é menor. É justamente isso. O que muda é o trabalho, porque você tem 5 iniciais, ou 5 contestações, ou 5 audiências, ou 5 recursos.
Enfim, tudo multiplicado por 5. As despesas, o tempo é multiplicado por 5. Então, se você tem a opção hoje, a oportunidade, né, a condição de escolher as ações que você vai pegar e aceitar o que o cliente... E fazer com que o cliente só vai fechar com você se você... aliás, você só vai fechar com o cliente se o cliente aceitar aquela sua oferta. Aí é muito massa você chegar nesse nível. Se apresentar para o cliente que ele precisa de você muito mais do que você precisa dele, as chances dele não te contratar são quase zero, né? Eu ainda digo mais, Tássia. Quando você consegue mostrar para o cliente que o seu valor está aqui e que seu preço está aqui, ele vai querer te contratar. Isso. Se ele não te contratar, é porque realmente ele não tem dinheiro ali na hora. Mas ele vai sair dali sabendo que você é uma boa advogada. Porra, essa advogada comprou o carro porque ela é boa. Isso. Tá entendendo? O que acontece é que às vezes a galera quer cobrar aqui o preço, quanto que o valor é aqui. Aí eu vejo muito seguidor meu falando, poxa, eu não consigo. Velho, mas tu não faz por merecer. Se você fizer o que ninguém faz, você vai conseguir cobrar o que ninguém cobra. Eu falo, tipo, cobrar o que você quer cobrar. Tá entendendo? As pessoas, às vezes, elas querem o benefício, mas elas não querem o sofrimento, né, para conquistar uma autoridade, por exemplo, o valor, para poder exigir por aquilo, né? Não, só cobra se for isso. Tem uma cultura também que a cultura de ficar pedindo desconto, barganhando valores, as pessoas têm que parar, eu acredito que isso seja errado, parar para pensar o porquê você cobrar aquele valor, toda a logística que aquela pessoa gastou, todo o trabalho que ela vai ter, com aluguel, funcionário, com tudo, ela chegou àquele valor, e por que ela vai ter que diminuir aquele valor? Não, eu tive uma cliente uma vez que ela falou pra mim assim, não, esse valor tá muito alto. Aí eu mostrei a tabela da OAB, eu disse, ó, tá aqui dentro da tabela da OAB, eu mostrei lá a situação, eu não posso cobrar menos que isso. E ela disse, não, mas a advogada é tudo rico. Eu achei que ela me deu. Então, ainda que seja, que todos os advogados sejam Na cabeça ricos, dela. na cabeça dela, que não é. Mas ainda que ela tenha essa visão, até o mais rico de todos, ele tem que manter sua riqueza. Com Então, certeza. ele manter sua riqueza. Com Trabalhando e certeza. Isso ele chegou àquele valor X, né? Porque tem toda essa lógica do que ele vai gastar, do que ele vai precisar para se manter. Então não tem exatamente. pra que ficar pedindo desconto. E por que o trabalho tem que valer menos? Pois é. Né? Assim, por que o seu trabalho tem que valer menos? Eu acho que o advogado ele tem que colocar isso na cabeça dele. O jovem advogado ele precisa urgentemente colocar isso para evitar esse tipo de situação. Por que eu tenho que baixar meu preço? Por quê? Porque você não pode fazer um esforço maior, meu cliente, para poder pagar e eu resolver o seu problema. Mas por que eu tenho que baixar o meu? Precisa fazer essa pergunta aí, porque às vezes a autoestima, por isso que depressão é o mal do século, viu? A autoestima está tão lá embaixo que as pessoas acabam que se desvalorizam, achando que está fazendo um favor para si, então, na minha opinião. Entendi. E o que tu falou é justamente, é uma coisa que eu gosto de fazer muito, antes de eu falar o preço. Gatilho mental da razão. Ó, por que eu estou cobrando 5 mil reais por esse processo? Porque esse processo vai demorar 2 anos, vai demorar 3 anos, eu vou ter que ir no fórum várias vezes, porque é um processo que é físico, eu tenho que estar protocolando lá. É um processo... deixa eu ver se meu celular está gravando ainda. Recebeu a ligação aqui agora. Vou continuar gravando. Eu vou passar... É um processo físico, eu vou ter que diligenciar muito no fórum, tem a despesa de ir no fórum, tem um tempo de ir no fórum. Tá entendendo? Você tem que explicar para o cliente por que você chegou àquele número ali. Tá na tabela, tá aqui, tá o porquê. Eu acho que isso aí é bem legal também, eu faço muito isso. Bem, Tiago, essa pergunta aqui é meio ligada à área criminal. Quando eu iniciei na advocacia, eu escolhi a área criminal. E eu vi vários colegas da mesma área que eu, eles bombando de clientes e eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo de errado? Porque essa turma está bombando e eu não estou bombando, né? Vamos invadir aí o gueto para poder conseguir os clientes. E aí eu não entendia. Até que certo dia eu estava no parlatório do PEJALB, é o presídio aqui em Recife. Dá o quê? O parlatório do PEJALB. PEJALB É o antigo Aníbal Bruno. Ah, né? certo. Que agora são 13, eu acho, complexos. E estava lá no parlatório esperando o meu cliente chegar para fazer o atendimento. E tinha outro advogado também que ele disse assim para mim, a senhora é nova, né? Eu não conheço você. E eu percebi que todos os advogados provavelmente se conhecem da área criminal. E aí eu disse que era um jovem advogado e ele falou para mim o seguinte, tá muito difícil, né, pra gente conseguir cliente. Ele fez, pra mim não. Qual é o teu segredo? Eu quero saber. Não tá difícil. Conta pra mim. A criminalidade, ela tá solta, né? Então, tipo, realmente não tá difícil, tem muito cliente. Mas como conseguir, né? E aí ele disse pra mim, doutora, a senhora não tem um canal aí dentro do presídio, não? Esse canal todos os advogados criminalistas têm um canal dentro dos presídios. E eles que prospectam os clientes pra gente.
E eu não tenho esse canal. Estou com clientes, mas não tenho esse canal. E aí eu pensei, a minha pergunta é exatamente essa, como lidar com esse tipo de concorrência? É desleal. Ó, aí é uma coisa que Mas eu Tiago... acredito que não deixa de ser válida, né? Hã? É uma concorrência, na minha visão, desleal, mas não deixa de ser válida. Como assim, válida? Assim, cada um tem os seus meios, né, de conseguir seus Ah, clientes. sim. Bem, essa é uma daquelas questões que Tiago não tem resposta, né? Tiago não tem solução. Porque não é uma coisa que está dentro do meu alcance para poder mudar. Eu posso fazer alguma coisa, eu não posso fazer nada por isso. É uma realidade que infelizmente existe. Isso existe não só na área penal, na previdenciária existe muito. Só você ir na frente de uma agência do INSS, você vai ver. E aí, o que é que eu tenho diante disso? O que é que eu penso? Eu vou trazer uma metáfora aqui para tentar explicar. Eu vou te dar uma vara muito bonita, um anzol muito massa. Qualquer peixe vai conseguir cair naquela isca e você vai ter uma eficiência muito grande na hora de pescar, beleza? E eu vou te dar uma vara simples, um pedaço de pau de bambu, um anzolzinho simples, uma linha tranquilo, e você vai pescar. A princípio, qual que você escolhe? A mais bonita. A mais bonita, a melhor, que vai dar uma pescaria melhor, né? Essa mais bonita, ela é como se fosse uma formação foda no teu curso de Direito. No teu curso de Direito, tu vai ser uma aluna laureada, tu vai fazer pós-graduação, tu vai fazer mestrado, vai fazer doutorado. E aí, é como se fosse essa vara bonita, eficiente, né? Forte, que consegue pegar vários peixes e tal. Existe aquela outra vara, que é a vara mais simples. Só que existe um dilema. Aquela vara mais simples é aquela pessoa que só terminou a faculdade, né? E que não chegou a fazer pós-graduação, mestrado, e não significa que isso significa... Não significa que isso significa pau, né? Mas não fazer pós-graduação não significa que você não é autoridade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu acho que pós-graduação, mestrado, doutorado é exigência sócio-familiar. Eu não tenho pós-graduação e não vou fazer pós-graduação, porque é uma pós-graduação, mestrado, qualquer outra. Para mim, Tiago, é uma exigência sócio-familiar. Eu não vou ser funcionário de lugar nenhum, por que eu quero ter uma especialização? Ah, Tiago, mas o povo exige. Beleza, eu posso provar que eu sou bom sem precisar fazer uma pós. O que é que vale mais? Um escritório com uma reca de clientes. Uma reca é outra coisa que Pernambuco, tá? Uma reca de clientes assim na frente. Significa muito. Ou você está lá no seu escritório com uma plaquinha de Harvard, Summer School assim atrás, mas você não tem nenhum cliente para atender. Tá entendendo? Então, o que eu quero dizer com essas duas varas? Porque essa sua vara mais sofisticada é como se fosse isso. Você gastou muito para ser o que é. E essa sua vara mais simplesinha é aquilo que você fez o básico. Só que existe uma coisa que pode mudar tudo e fazer com que essa vara mais simples ela consiga ter uma pescaria melhor. Da mesma forma que essa vara mais eficiente, ela tem uma pescaria pior, um resultado pior. O rio, o mar. Não vai adiantar você continuar numa área dessa que tem esse nível de corrupção sem você ou se corromper, entendeu? Ou você trabalhar anos e anos para ter um resultado que não vai nem ser o resultado que você quer ter, vai ser um resultado mediano, porque você conseguir ganhar pela existência. O que eu quero dizer com isso? Não adianta pescar em rio sem peixe. Você vai poder estar atuando aí 10, 20 anos. Mas a melhor vara que tem, né? Mas você não vai conseguir porque o sistema está corrompido. Então o que isso quer dizer? Ou você continua e se corrompe, aí vai depender de você, ou então você muda para outra área. Entendeu? Eu penso assim. Correto. Uma cola que a gente fez aqui as perguntas, eu e ela, a gente colocou a cola aqui. Eu fico olhando na câmera aqui também. Tá tudo certo. Como... Aquela ali, acho que a gente já essa nova já respondeu, né? Foi, Ele já respondeu, né? Foi. Pronto. Como estar sempre atuante para que o meu público-alvo me conheça antes de marcar uma reunião com ele? Eu acho que isso daí, de imediato, eu posso dizer que você estar presente nas redes sociais já é uma boa, porque as pessoas elas vão procurar por você. Elas podem até não te conhecer pessoalmente, mas elas receberam uma indicação. E aí o que elas vão fazer? Quem é essa mulher na internet? Quem é esse advogado na internet? Né? Vou botar logo no Google. Isso é natural. Eu falo porque um dia eu precisei de um médico, e aí eu recebi a indicação desse médico, e aí eu fui lá na internet e botei o nome dele, e eu só paguei a consulta depois que eu vi que ele realmente era um médico que tinha uma certa formação minimamente necessária para me atender. Porque eu não ia para qualquer médico.
pagar, principalmente porque o valor da consulta dele era cara. Então, eu não iria para um médico. Sem antes ter certeza. Sem ter certeza. Então, assim, o cara ele não vai ter como te conhecer de imediato assim e já ir para você já lhe conhecendo. Não vai ter. Ele pode, a não ser que, pode até ser, vai chegar assim, vai bater na porta do escritório, se o seu escritório for físico no interior, vai entrar e vai dizer, opa, doutor, o senhor é advogado, é porque eu estou com um problema, posso conversar com o senhor? Isso vai acontecer. Entendeu? Mas assim, para ele sabendo de você, eu acho que é o teu posicionamento na internet. Teu posicionamento. Aí vem o presencial também, o marketing presencial. Vamos supor que você costuma ir para algum evento e a pessoa te conheceu através do evento, mas te conheceu sabendo que você é advogado e que você atua naquela área, mas ela não conheceu o seu trabalho em si. Entendeu? Eu não sei nem se é isso a pergunta que você fez, se é sobre isso. Tem como repetir ela aí? Como estar sempre atuante para que seu público-alvo já te conheça antes mesmo de uma reunião. Assim, é aquela coisa da experiência, que eu falei agora há pouco. É meio que isso. Como é que eu vou conseguir meu primeiro emprego se as pessoas exigem experiência? Isso. Então, o cara ele não vai conhecer você... Repete a pergunta aí para ver se eu não estou falando bobagem. Como estar sempre atuante para que seu público-alvo já te conheça antes mesmo de uma reunião. Pois é, não tem como ele te conhecer antes de uma reunião. A não ser nessas situações. Você está presente na internet e ele vai buscar por você. Ou então ele está passando ali na frente e abriu a porta e te viu. Agora, eu acho que o grande segredo, que talvez seja até isso a pergunta assim, e não sei se eu entendi tão bem assim, é que você vai eliminar as objeções que as pessoas podem ter. A próxima pergunta. Então vamos, não vou nem começar. Faz a próxima pergunta para a gente já ver. Quando estamos em reuniões com clientes, é muito comum nos depararmos com objeções do tipo: você é tão novinho, será que você vai conseguir vencer essa causa? É causa ganha, doutor? Como driblar essas objeções? Entendi. Que são, pronto, no caso da você é tão novinho, objeção. Eu acho que essa do causa ganha, doutor, já é uma expectativa. Não, o causa ganha você consegue driblar e fácil. Agora novinho não tem, né? Porque veja, você olha pra mim. Se essa menina tem 18 anos, ela não vai conseguir resolver o problema. Tem um né? advogado amigo meu, Matheus Ribeiro, que ele está fazendo o mestrado em Harvard agora. Vocês viram o caso dele? O Matheus passou com 18 anos, ele está com 19 agora. Como é que o Matheus? Matheus já foi o advogado mais jovem da história do Brasil para fazer a sustentação oral no STF. Pois é. Então, vamos lá. Eu tenho 30 anos. Eu tenho cara de ter 18, mas eu tenho 30 anos. Sim. Tá? Então, vamos lá. Eu nunca fiz uma sustentação oral no STF. Matheus já fez. Quem é que tu contrataria? Vendo Matheus. E tu? Matheus. Pois é. O que é que isso significa? Experiência não tem nada a ver com idade. Experiência tem a ver com experimentar. Então, eu tenho 18 anos. 18 não. O cara não sei, o Matheus é a exceção da exceção. Mas o cara terminou com 22 anos. O cara entrou na faculdade com 17, 5 anos, terminou com 22, passou uma vez primeira, pronto, começou a advogar com 22 anos. Doutor, é tão novo, será que esse doutor sabe o que ele vai fazer no meu processo? Eu estou com medo desse doutor ser experiente, não sabe o que ele vai fazer. Às vezes ele nem sabe. Esse advogado novo, 2 anos, ele passou a faculdade toda estagiando. E às vezes o cara que tem 30, 40, 50 anos, ele nem estagiou. Nunca estagiou. Você vê como é tudo muito relativo, é você mostrar isso. Então, assim, primeiro ponto, experiência não tem nada a ver com idade, experiência tem a ver com experimentar. E isso significa que é só você mostrar a sua experiência. Entendeu? Essa é a grande arte, é você fazer da objeção a sua diferença. Eu tô morando na praia agora. E aí, perto da minha casa na praia, tem um barzinho. E assim, no barzinho tem. Aqui não tem sofisticação. Não, aqui não tem luxo. Aqui não tem luxo. Mas tem Wi-Fi, que é melhor. Olha só. Um cara conseguiu minorizar o problema que ele tinha, que era a questão de não ter o luxo, e maximizar uma vantagem que ele tinha, que era a questão da internet. E aí o cara faz o seguinte: eu vou ficar aqui, porque aqui tem Wi-Fi. Se ele fizesse o contrário e dissesse assim: aqui não tem Wi-Fi, mas tem luxo, que é até melhor, ele também ia conseguir converter melhor, mas para quem quisesse luxo. Tá entendendo o que eu tô falando? Então você mostrar que você é autoridade naquilo que o cara quer é que vai fazer a diferença. Como é que você pode eliminar essa objeção? Você é tão novinho. Você dizer, o cara até pode perguntar, imagina, tá na situação lá, e o cliente pergunta assim: doutor, mas o senhor parece ser novo, né? O senhor tem quantos anos? Eu tenho 22 anos. 22 anos, o senhor já trabalhou com esse tipo de processo? Aí você vai dizer, se você vai falar a verdade, já trabalhei, tá aqui.
Ou então, se você não trabalhou, qual o problema de explorar explorar, que eu digo positivamente, esse seu defeito? Ó, para falar a verdade, eu não trabalhei nesse processo ainda não. Eu acabei de fazer um curso sobre ele. Saiu uma lei nova falando sobre isso. Eu estou totalmente atualizado. Essa lei fala disso, 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 disso. Ó, durante todo esse tempo eu estou eliminando objeção, porque eu estou me posicionando como autoridade. Porque quando eu terminar, aí o cara vai dizer assim, cara, ele é bom, eu vou contratar mesmo isso de novo. Tá entendendo? É você conseguir quebrar essa... Poxa, ele é novo, não tem experiência. É, na verdade, você mostrar que, apesar de eu ser novo, eu sei do assunto. Isso. Tá entendendo? Agora, é o jeito que você fala que vai fazer a diferença. Você pode colocar tudo por água abaixo, ou você pode fazer com que realmente o cara saia de lá, caralho, bicho é desenrolado, esse advogado vai ser bom. Vou com ele até o final. Tá entendendo? No início da carreira, nós ficamos inseguros, né? Pega um processo por inteiro, sozinho, e você novinho. Sentimos a necessidade de firmar parceria com outros colegas. Comigo, por exemplo, já aconteceu de perder o parceiro e o cliente foi junto. Como ter controle da situação no momento da parceria? Como escolher os parceiros? E quais os tipos de acordo devem ser feitos com os parceiros para evitar esses prejuízos? Tá. Ó, eu acho isso um risco natural. Eu acho isso um risco natural. O risco natural que eu digo assim, qualquer sociedade, eu digo sociedade empresarial, a advocacia é uma sociedade não empresarial, mas ao mesmo tempo na prática. Né? Qualquer sociedade ela vai ter problemas com sócios. É possível, isso é um risco natural, o sócio passar a perna no outro. Na advocacia não vai ser diferente. Agora, você falou aí no final da pergunta, o que é que eu posso fazer para isso não acontecer, né? Lógico que existem algumas coisas. Por exemplo, você pode colocar o seu nome nas procurações. E a partir disso, você tem o direito de executar os honorários, se o cara, o cliente, não te pagar. Já é uma oportunidade. O seu advogado, aí é que tá, você pode fazer com ele, tem uma ferramenta chamada Content Sheet, não, Term Sheet. Se você for traduzir, é folha de termos, que normalmente é utilizada no ecossistema de startups, em que poxa, a gente está aqui no evento, tivemos uma ideia, vamos ser sócios, vamos, bora, a gente vai ser sócio. A gente vai colocar nesse papelzinho assim, como que vai funcionar o relacionamento entre os sócios. Isso não está no contrato societário. Por quê? O contrato societário, ele é um documento público. E por que as pessoas podem ver como que vai ser a saída de um sócio? Não precisa disso. Eu faço isso num documento paralelo que a gente chama de term sheet. Na advocacia você pode fazer isso. Você não tem uma sociedade com cara reconhecida na OAB, não tem um contrato social. Mas espera aí, como é que eu vou oficializar que existe uma parceria ali de advogado com advogado, sem ser pessoa jurídica? Você pode fazer um documento desse. E aí você vai dizer, ó, todos os processos que eu levar, eu tenho 60%. Todos os processos que ele levar, ele tem 60%. Tá entendendo? Entendi. E aí você vai acordando. Porque na hora de você executar, você pode juntar uma cópia desse processo. Se acontecer esse estresse todo, né? Lógico que é melhor que você reconheça a sociedade, esteja tudo disposto, né? No contrato social, tal. É muito importante isso. Porque já vai evitar que haja esse desgaste. Se houver esse desgaste, você tem um título mais executivo ali, vamos dizer assim, sabe? Que preenche mais requisitos de exigibilidade, de executibilidade, de publicidade, que é um contrato social, tá entendendo? Então eu acho que é um risco natural, né? Você pode fazer dessa forma com os contratos. E o que eu acho que você tem que fazer? Na hora de você contratar parceiros, você tem que pegar pessoas que têm um caráter igual ao seu, mas com habilidades diferentes. Vou pegar água para mim e vou explicar. Pode ficar aí. Vou falando, o pessoal vai vendo aí. O que eu acho que tem que acontecer? Vocês querem água? Não, obrigada. Quando eu digo caráter, podem virar para mim enquanto ficar falando sozinho. Corta. Quem sabe faz ao vivo. Tem como cortar, não? Sem cortes aqui. Eu só pra olhar e pegar o copo mesmo. Quando eu digo caráter igual e habilidades diferentes, significa o seguinte. Deixa eu ver aqui se a gente está aparecendo. Tá, show de bola. Quando eu digo caráter igual, personalidade diferente, significa que você tem que pegar uma pessoa que ela seja... tem os mesmos valores que você. Beleza? Tem que ser um cara disciplinado, tem que ser um cara que goste de advogar realmente, tem que ser um cara que pense mais daqui a 10 anos do que daqui a um mês, tá entendendo? Enfim, os valores que você... Pode ser que nada desse seja um valor importante para você. Você tem que encontrar pessoas que estão com o mesmo valor que você, tá? E aí, o que acontece? Habilidades diferentes no seguinte sentido. Vocês já têm uma coisa em comum,
a maioria dos escritórios de advocacia que tem sucesso. Tu faz penal, ela faz civil. É isso que eu digo de habilidade diferente. Eu posso chegar, por exemplo, não, vou fazer trabalho. Opa, penal, civil e trabalho. Aí tem um irmão, eu tenho um irmão que é advogado. Meu irmão vai fazer previdenciário. Opa, penal, civil, trabalho, previdenciário. Opa, a gente já está, né, juntando as nossas skills, as nossas habilidades para se tornar um escritório mais robusto. Entendeu? Então, eu acho que na hora que você for contratar um sócio, você tem que analisar o caráter dele, né? Que você for contratar, não. Que você for encontrar um sócio assim para fazer uma parceria junto, você olha o caráter dele, fechou, bateu o santo, bateu o santo. Então, agora vamos fazer, né? A não ser que você queira um escritório, que eu digo de boutique, mas não é um escritório pequeno, é um escritório especialista em algo. Por exemplo, a gente quer um escritório especialista em revisão do contrato bancário. Então, tu e eu, todo mundo, a gente só faz revisão do contrato bancário. Tá entendendo? E aí você vai ficar específico naquilo. Você vai escalar só dentro daquela área. Ao invés de você fazer outras áreas, você fazer só aquela área. Você vai escalar na quantidade de clientes. Tá entendendo? Entendi. Tem muitos escritórios que fazem isso, inclusive, né? Você tem grandes escritórios. Eu, por exemplo, já estagiei no escritório que era assim. É só recuperação de crédito bancário, ação de busca e apreensão, né, integração de posse, revisão do contrato, cobrança extrajudicial. Só isso. Não fazia mais nada. E tinha aí 27 filiais no Brasil. Entendeu? Então, não significa que o fato de você fazer só uma área não significa que você vai ter um grande escritório. Você pode ter um escritório muito grande fazendo só uma área. Tá entendendo? Mas eu, Thiago, para vocês que estão começando, eu acho bom vocês encontrarem sócios, sim. Começar com sócio, para mim, é melhor, na minha opinião. Vai de perfil, mas eu acho melhor. Eu acho que eu estou até extrapolando a resposta, mas eu acho que é uma coisa que a galera quer saber. Então, começar com sócios, eu, para mim, acho mais próspero. E ao contratar um sócio, você busca isso. Ter um caráter igual ao seu, mas com habilidades diferentes. Respaldados em documentos assegurados como o que eu falei, que é o term sheet, expondo como é que vai ser a relação societária. Bota o nome da procuração, senão não tem como pedir dinheiro, não. Essa questão do caráter é bem complicada, né? Como é? Vai falar aí. Encontrar uma pessoa que tenha um caráter parecido com o seu, porque nesses 5 meses quase que sai uma sociedade, mas aí você vai conhecendo melhor a pessoa. Você vai Você se desapaixonando. vai vendo que não é daquele jeito, né, que você pensava. Então é uma dificuldade, porque assim que eu me formei, eu queria trabalhar no escritório de outra pessoa, sair colocando diversos currículos, desesperada. Mas aí eu tô pensando nessa questão de empreender, fui pensando, né, para trabalhar para mim mesmo, trabalhar com outra pessoa. E é muito difícil encontrar uma pessoa que esteja ali no mesmo time, né, que você, e que tenha um caráter confiável, que não vai passar a perna em você, enfim. Quase que eu tenho uma experiência bem negativa recentemente. Que bom. Que, às vezes, isso acontece com muita coisa, né? Às vezes casamento, você depois de 10 anos, só quando se separa que conhece o cônjuge. Exatamente. Agora também o que pode acontecer, Tiago, é que alguns escritórios ele oferecem, os grandes escritórios oferecem a oportunidade de você, jovem advogado ou qualquer advogado, levar aquele cliente para aquele escritório. Então, se você consegue um cliente, você leva para aquele escritório, você tem em troca a participação, lógico, nos rendimentos que o cliente trouxer para o escritório. E tem toda a estrutura que, se você fosse pegar esse cliente sozinho, você não teria. Entendeu? Então, também tem essa questão, que aí te desvia de um sócio que você não conhece o caráter. E aí você pode aproveitar da habilidade do escritório, né? Da competência de toda dele. forma, o cliente é seu. Né? Você executando um bom trabalho, talvez não... Mais uma solução, então, ainda. Mais uma solução, né? Show. Encerramos, né? Encerramos? Já acabou? Sábado estaremos novamente aqui. Vê só, acabamos aqui o Mesa, primeiro episódio. A gente, lógico, tem muito mais perguntas para serem feitas, só que as meninas acabaram encontrando essas aí. Se você tem alguma pergunta, coloca aqui a pergunta. Se você está assistindo o Mesa no YouTube, bota lá, tem um comentário. Se eu souber responder a sua pergunta, eu vou responder com o maior prazer do mundo. A gente vai melhorando. Isso aqui é o MVP, é o mínimo viável do produto, que é essa nossa mesa redonda. À medida em que a gente for pegando mais prática, que a gente for se conhecendo melhor, né? A gente já tem uma sintonia bem legal, mas à medida em que a gente for se conectando mais, acho que vai ficar ainda melhor. A gente vai aprendendo, vai ficando maceteado, né? E os seguidores também mandam perguntas para poder... Vou deixar o perfil das meninas aqui para vocês seguirem. Elas fazem as enquetezinhas lá, às vezes, para vocês mandarem perguntas. E vocês podem aproveitar para mandar as perguntas, porque a gente traz as perguntas para cá e a gente responde, tá? Beleza, meninas? Querem falar alguma coisa? Gostaria de pedir e reforçar, né, que todos fizessem as perguntas, porque nós estamos aqui trazendo nossas dores,
É importante também trazer as dores das pessoas que estão assistindo, né? E no mais, não. E que estejam todos na próxima e na próxima, né? Assista ao nosso próximo episódio nesse mesmo canal, nessa mesma emissora, tipo o Chaves. Depende de vocês pra virar série Netflix, né? Depende de vocês. Depende da quantidade de likes que vocês derem aí pra gente virar Netflix. Alô, Netflix! Olha aí, vamos marcar Netflix aqui. Show? Meninas, obrigado. Foi um prazer imenso. Estamos fazendo uma história dentro do Direito Ensinado com Mesa, a mentoria especial sobre advocacia. Quero deixar um beijo para quem de beijo, um abraço para quem de abraço. Tchau, tchau.